E se você é apaixonado por podcast como eu, se liga nessa dica. O Metrópolis estreou ontem. Eu sei o que vocês fizeram nas eleições passadas. O podcast revisita e esclarece casos que fazem parte da memória política brasileira e influenciam as disputas eleitorais. A editora do projeto, Olivia Meirelles, veio aqui para contar um pouco mais desse trabalho que já está disponível. Tudo bem? Oi, tudo bem, Rafa? Boa tarde para os leitores do Metrópolis. Eu queria então entender um pouco como é esse projeto, explica para as pessoas o que é que elas vão ouvir, que causas elas vão ouvir, por que vocês escolheram fazer isso. Esse projeto, o podcast, eu sei que vocês fizeram nas eleições passadas, a ideia de resgatar um pouquinho do que já foi nossa história, do que já aconteceu, para as pessoas poderem se preparar para essas novas eleições. Então, alguns personagens ainda estão na política, outros não, outros estão se candidatando agora. Então, a ideia é que o eleitor relembre um pouquinho do que aconteceu. Ele tem uma linguagem bem leve, divertida. A gente entrevistou algumas pessoas hoje em dia, outros a gente resgatou algumas entrevistas que já foram dadas. Mas o projeto todo tá bem divertido, assim, quem quiser escutar e assistir, tá no YouTube e no Spotify. Como foi a escolha dos causos? Porque, assim, não falta causa na política brasileira, né? Como é que vocês decidiram nesses que vão ser apresentados durante os episódios? A nossa ideia inicial era contar a história das eleições passadas a partir de situações a partir de histórias que definiram outras eleições. Então, a gente, na verdade, optou por escolher histórias legais, que captassem o nosso leitor, que talvez um eleitor mais jovem não lembre de algumas situações, ou quem lembre não lembre de todos os detalhes. Então, a gente acabou não fazendo linearidade, não tem uma história para cada eleição, mas a gente escolheu 6 histórias que são bem diferentes e bem inusitadas e que mexeram com a nossa eleição. O Metrópolis, a Olivia Meirelles, ela é editora de projetos especiais aqui no Metrópolis e a gente tem investido muito em podcasts. Você acha que essa plataforma é interessante para contar histórias, para fazer jornalismo? Como é que a gente está lidando com isso aqui no portal? A gente tem alguns podcasts diários, né, algumas coisas que são mais mesa redonda. Esse é um podcast mais produzido. Então, a gente está 3 meses coletando entrevistas, fazendo resgates históricos, pesquisas, conversando com algumas pessoas para a gente ter. Então, para a gente ter esse material final. Então, ele é um material muito bem produzido, com muita pesquisa. Então, ele não é um podcast de debate, ele é um pouquinho diferente. A gente conta com a narração do nosso querido André aqui da redação, que ele é uma pessoa mais jovem. Então, ele consegue trazer um pouquinho isso para uma nova geração de ouvintes que preferem receber sua notícia por áudio e não necessariamente lendo. Então, o projeto está bem legal. Quem quiser, eu convido para entrar. E vai ser muito legal. Os próximos capítulos a gente vai liberar um por semana até o fim do segundo turno. Então é isso, se você quiser ficar, já pode ouvir agora, tá no Spotify, no YouTube, e eu sou suspeito para falar, porque eu adoro o trabalho da Olivia e de todo mundo aqui do Metrópolis, mas eu tenho certeza que vai ser muito bom esse projeto.